Tudo bem? Como vocês estão? Coisa boa demais, hein? Estamos conversando aqui mais um dia de live, né? Hoje a gente vai falar sobre várias coisas hiper legais. Enquanto o algoritmo do Instagram tá avisando para todo mundo que vai rolar a live agora e tudo mais, a gente vai esperando a galera entrar. O professor Mota, nosso convidado de hoje, já tá aqui junto com a gente, né? Vamos esperar aí 5 minutinhos. A gente sempre espera 5 minutinhos, né? É de praxe pra galera entrar. Enquanto isso, eu já vou adicionando aqui o Mota para ele poder fazer parte hoje aqui comigo. Bom demais. Show de bola. E aí, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Grande Rômulo, também te amo, irmão. Como você tá? Grande Só Mota, como você tá, meu querido? maravilha, Bernardo. Você, tudo em paz, tudo tranquilo, animado aí para esse bate-papo ou não? Pô, bom demais, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa, vamos começar antes de qualquer, aproveitar os 5 minutinhos que a gente espera pra galera ser avisada. Galera, Bora. compartilha aí, ó, bota no aviãozinho pra chamar o amigo, professor e tudo mais, chamar todo mundo que você quer que esteja aqui junto com a gente, enfim. Eu queria falar uma coisa, cara, tu me lembra um grande amigo meu, teu sotaque, a tua cara, o teu, pô, bigodão e tudo mais, que ele é do Paraná. Tomara que ele seja gente Pô, boa, hein? não, pô, Gustavão, Capitão Veiga, cara. O sobrenome dele é Veiga, né? Ele fez intercâmbio comigo na Alemanha. E aí Legal. virou capitão, porque a gente estava na minha primeira aula de alemão, cara, lá no curso, lá na Alemanha, perrengue, eu não sabia nem ler em alemão. E aí a gente tomou uma garrafa de Capitão Morgan para poder aliviar a vida, entendeu? E Quebrar o aí gelo. dali ele virou capitão. Literalmente. Show de Ele bola. virou capitão a partir daquele dia, entendeu? Coisa boa, Massa cara. A galera demais. tá toda entrando Pô, aqui, cara, em peso, hein? Coisa sim. boa. Tá Já tem todo uma mundo galera já entrando. tem uma galera que eu até conheço aí. Show de bola. A Porra, moçada vem com a maneira. gente. Não, então, ó, tem ali, ó, de Recife a galera. Ó, a Maísa, vou dando sempre a Cianana aí. Gente, muito feliz de vocês estarem aqui com a gente, né? O que é que vai ter o tema hoje da nossa live? A gente vai tentar se prender a ele, mas assim, com todo o know-how, com tudo quanto que, né, o Mota entrega pra gente de aprendizado, vai ser difícil a gente se prender a ele, mas no fim das contas a gente vai conseguir resolver e responder, né? É para falar de tecnologia educacional. A gente vê muita tecnologia aí, né, muita coisa disponível, só que a gente não sabe qual que realmente faz sentido a gente usar, qual que não faz, o que é importante, o que é imprescindível. Cara, se essa parada aí de tecnologia veio para ficar mesmo, se agora é o caminho. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu trouxe um cara que, antes da gente se conhecer, Mota, já te admirava demais, uma referência nas minhas pesquisas, né? Eu gosto de gente assim, meio doida que nem eu. E, pô, rolou uma sinergia muito boa, porque esse cara sabe tudo de metodologia ativa, aprendi muita coisa contigo. Então tô muito feliz, cara, da gente estar aqui conversando antes de qualquer coisa, né? Então eu queria te agradecer e queria que tu apresentasse pra galera quem tu é. Vamos tocar o barco aí, que a gente já tem muita gente aqui para poder estar ansioso para nossa conversa. Vamos nessa, Bernardo. Na verdade, eu agradeço ao seu convite e da galera das Jovens Gênios aí para a gente fazer esse bate-papo, né? Eu sou um entusiasta, realmente, na minha história como professor. Eu atuei aqui em Curitiba em sala de aula, efetivamente, no ensino médio na universidade por 23 anos, e há 3 anos e pouco que eu rodo o Brasil e o mundo aí para tentar levar essa mensagem de boas novas da inovação educacional para professores, né? A gente sabe que a gente precisa ler muito, estudar muito, ninguém domina nada, mas eu tenho, de certa forma, em alguns momentos, em alguns ecossistemas de educação, tentado contribuir com muita humildade, é claro, mas fazer os professores enxergarem um pouquinho, e tem professores agora que nesse período diferente que a escola fechou as portas e que o ensino remoto foi instalado, diariamente, meu querido amigo, a quem me ouve, eu recebo um zap, uma ligação, uma mensagem no Mota. Que bom que aquele dia a gente teve aquele momento contigo, porque agora a gente está se virando e tudo mais. Então é muito legal quando você escuta isso, certo? E como esse nosso papo hoje, certamente a gente vai abordar tecnologias, mas algo que eu gosto de falar para professores e para educadores que estão conosco é que a metodologia, ela precisa ser utilizada, evidentemente, mas ela precisa ser uma ferramenta que acelere um objetivo maior, que é a aprendizagem do aluno, entendeu? Porque acontece,
eu uso um termo que talvez ele nem exista no dicionário, mas eu digo que rola muita ensinagem por aí. E ensinar é uma coisa e o aluno compreender é outra, entendeu? Então, quando um professor como eu, que era resistente pra caramba, imagine, professor de física do ensino médio e cálculo para engenharia. Que legal, cara, que legal. Se um dia eu descobrir que realmente a tecnologia podia ser uma aliada em sala de aula, e vocês estão vendo aqui um professor que ama falar, cara. Eu adorava expor o conteúdo em sala de aula, encher quadros e mais quadros, passar PowerPoint. Tipo, eu dei muita aula para mim, porque eu adorava aquilo. Só que eu olhava para meus alunos e estava todo mundo em pânico, entendeu? É evidente que tinha momentos muito legais, o olho brilhando, e eu via que os alunos entendiam, mas eu não conseguia atingir a maioria, porque numa sala de aula todos são diferentes. Quando um professor está lá diante de alunos, querido Bernard, cada cabeça é uma sentença, cada aluno tem uma cultura, cada aluno leu livros diferentes na vida, assistiu filmes diferentes, foi criado de um jeito, até aquele instante que o aluno está contigo, todo mundo tem visões diferentes sobre aquilo que você está falando. Então o professor não pode acreditar que exatamente as palavras proferidas durante uma aula fazem sentido da mesma forma na cabeça de pessoas diferentes. Não tem como, meu querido amigo, entendeu? Então é o seguinte, eu percebi que, quando eu descobri as famosas metodologias ativas de ensino, e quando eu percebi que em algumas delas eu podia embarcar alguma tecnologia, o que aconteceu? Eu chamei mais a atenção dos meus alunos. E eu percebia que, de repente, alunos que nunca participavam já estavam conversando, já estavam perguntando. Sabe aquele aluno que senta lá no fundo da aula com o boné pro lado, com o fone de ouvido e fica só te vendo? De repente esse cara tirou o boné, cara, ele tirou o fone e estava ali participando, meu. Tem professores que estão me ouvindo aqui que já devem ter sentido isso. Quando você consegue chamar a atenção até desse aluno, que às vezes não... Pô, é muito bom, cara. Massa, é muito cara. gostoso. É massa. É muito gostoso. E veja, chegou um momento seguinte, por exemplo, porque daí é evidente que você não fica preso só a uma metodologia, você não fica preso a só uma ferramenta, à medida que você vai usando e conversando com outros professores que têm a mesma vibe, você vai descobrindo um montão de coisas. Então, deixa eu dar um exemplo. Né? Vai experimentando e errando. Muito massa. Experimentando, errando, e também não tem problema, cara. E vai misturando coisa, entendeu? Você vai criando o teu jeito de fazer aquilo. Só que teve um dia que me marcou bastante, que foi o seguinte: eu preparei 3 aulas seguidas de cálculo, usando metodologias diferentes e ferramentas diferentes. E quando você prepara esse tipo de aula, às vezes você leva algumas coisas diferentes para fazer parte da aula, certo? Leva um framework impresso, ou leva algumas tecnologias diferentes para você fazer o aluno interagir contigo. Então, depois de eu ter dado 3 aulas seguidas com muito fervo, no 4º dia, eu entrei em sala de aula só com o livro de cálculo embaixo do braço e a caixinha de giz. E assim que eu entrei em sala e dei alguns passos lá diante da turma, principalmente aqueles alunos que ficam ali na frente da sala de aula, mais próximos de você, eles levantaram a mão e disseram assim: professor, não vai ter nada diferente hoje? Ou seja, eles já estavam, de certa forma, cobrando uma parada diferente, porque eles não queriam mais tanta falação, entendeu? E é evidente, Bernardo e professores que me ouvem, uma exposição bacana de um professor, que é aquele que estudou aquele item, que é aquele que se preparou, que já vasculhou muita fundamentação teórica, já leu muitos livros, entende do assunto. Uma exposição de conteúdo, ela é sempre muito bem-vinda em qualquer ambiente educacional do mundo, entendeu? Passar slide também pode, mas acontece o seguinte: se eu pensar, por exemplo, na educação básica, são 200 dias letivos, são 800 horas. O professor precisa exercitar um pouquinho da empatia, que é procurar sentar naquela sala de aula do aluno dele durante um mês, só um mês, e ficar vendo a cada 45 ou 50 minutos professores entrando, expondo conteúdo e indo embora, expõe conteúdo e vai embora. Meu, não dá para aguentar, cara. Então, por isso é que a gente vive hoje num mundo que é tão abundante de métodos, de tecnologias, de pessoas inspiradoras que testaram coisas legais e que isso virou base científica, tem evidências que tem aprendizado, ou seja, cabe ao professor ser esse lifelong learner aí, que é ele querer estudar para sempre, cara, para aprender isso aí e fazer diferença para si mesmo, porque daí você se sente um professor um pouquinho mais empoderado, cara.
E quando você percebe que isso respinga nos alunos, que você consegue fazer esse movimento, meu, daí é muito massa, cara, entendeu? Só que uma coisa que eu gosto de destacar sempre é o seguinte: professores precisam usar a tecnologia como ferramenta, como meio, e não como fim. Como Porque eu fim. vejo, Com às vezes, certeza. eu vejo, às vezes, em Não, algum lugar, por tu tá exemplo. falando. É, A questão sobre a tecnologia, e aí isso é complexo, porque você veio, começou falando, e trazendo uma experiência tua aí de vida e tudo mais, que a galera veio se sincronizando, falando, cara, é isso mesmo, é isso mesmo. O grande problema quando a gente fala de tecnologia é que as pessoas veem ela como o fim. E, na verdade, ela é uma ferramenta. A grande revolução que a gente precisa desse momento agora é de metodologia. É do cara entender que, porra, não dá para eu poder ficar 200 dias letivo eu falando só, cara, eu ditando. As pessoas aprendem de formas diferentes. Então, a gente precisa tornar eles mais ativos. Quando tu faz. E aí aquela coisa, né? Existe toda uma descrença que eu acho que eu e você a gente já passou, porque eu também já fui resistente. Quando eu fiz a primeira vez, eu lembro até hoje, Mota, quando eu fiz a primeira aula invertida minha, cara, eu saí, eu dava dando aula, eu saí andando, eu voltei os 4 quilômetros andando da minha casa, pensando, falando, cara, nunca mais eu vou né? escrever no quadro. Foi tipo isso. Eu te entendo, Eu falei, eu te cara, entendo. eu nunca vi aquele menino, esse menino que tu falou aí, pô, que não quer nada, e eu acho que essa dor é a dor da gente que é de exatas, que eu sou de química, né? Então eu falo, cara, eu tenho que conquistar o cara, porque, pô, física e química já tem culturalmente uma barreira, né? E aí, quando eu fiz a primeira vez isso, cara, eu saí maravilhado. Eu falei, cara, nunca mais. A aula invertida agora não tem como. Eles vão começar todos os assuntos e eu que vou depois direcionar o conteúdo para eles. E é absurdo Show o de quanto que bola. eles aprendem, cara. É muito grande o quanto que eles aprendem. É muito grande. Deixa eu falar uma coisa, como que foi essa minha experiência, porque tem um grande amigo meu, o professor Paulo Tomazinho, que a gente tem um projeto junto aí, que é o projeto Moonshot Educação, que nós trabalhávamos na mesma universidade, e um dia ele passou pela porta onde eu estava na iminência de terminar uma aula de cálculo. E ele passou e voltou, e eu vi que ele voltou. E já estava quase acabando a aula. Eu estava terminando de resolver um exercício no quadro, terminei de resolver o exercício, falei assim, daí galera, alguém tem alguma dúvida? Ficou aquele silêncio na sala de aula. Eu falei, bom, você já sabe o que tem que ser feito dessa aula, por hoje é só, tudo certo. Saiu a galera, e esse professor, grande amigo meu, entrou e falou assim, Mota, você explica tudo desse jeito, esmiuçado para os teus alunos? Eu estou vendo que você está agitado, que você está até suado, você sempre faz assim? E eu pensei que ele perguntou isso porque ele estava gostando. Eu falei assim, sim, Tomazinho, eu sempre explico desse jeito, mas ele diz assim, tá, mas você explica tudo, todos os detalhes, dessa forma, sempre? Eu falei, sim, meu amigo, eu sempre explico desse jeito. Ele falou assim, vou te contar uma coisa. Nós, professores, nós temos a manha de sermos uma espécie de mágico. A gente explica tão bem uma coisa que os nossos alunos saem da sala de aula pensando que Acreditando entenderam que ele aquilo. sabe. Pensando que eles são gênios. Ou seja, Mota, eu descobri na minha vida que quando eu mais expliquei foi quando menos os meus alunos aprenderam. Eu olhei para ele e falei assim, velho, você só pode ser doido, cara. Me dê argumentos. Porque eu sempre procurei explicar ao máximo para os meus alunos, na crença que eles estavam aprendendo. E agora você está contrariando isso, velho, depois de 20 anos de docência? Ele falou assim, Mota, nós professores, nós temos a incrível capacidade de causar no aluno ilusão de fluência. Ele sai iludido que é fluente. Mas, se você tiver alguma dúvida, meu querido amigo, no dia seguinte que você fizer uma aula, porque nós professores, a gente sabe quando a aula foi massa. A gente sabe quando terminou uma aula, Fica você pensa assim, felizão, meu, essa aula foi do caramba, entendeu? Mas a gente fica feliz porque a gente percebeu que a aula foi massa, porque aquilo que você planejou, você conseguiu executar e de repente você até foi além. Ele disse assim, Mota, o dia, meu irmão, que você terminar uma aula dessas, que você percebeu que foi massa, faça o seguinte. No dia seguinte, com essa turma, prepare uma espécie de prova, uma avaliação diagnóstica com 3 questões, que é a essência dessa aula que você acha que foi massa. Mas me diga agora, Mota, me diga de boa, você acha que todos os alunos da turma vão acertar as 3 questões? Eu disse assim, não, eu preciso te dizer que eu não acredito nisso. Ele falou, viu? Nós somos mágicos, nós conseguimos causar nos alunos ilusão de fluência. Porque se nós não deixarmos os alunos colocarem a mão no conteúdo, errarem, acertarem, conversarem, prototiparem algo,
sei lá, usar ferramentas possíveis, a gente não vai conseguir esse aprendizado que a gente imagina. Daí o que aconteceu, meu querido amigo? Depois dessa cutucada, deixa eu pegar um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui, pera aí. Agora eu quero só mostrar para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então é o seguinte, a primeira metodologia ativa de ensino que eu comecei a usar é de um professor de Harvard chamado Peer Instruction, o professor Eric Mazur. Pô, Esse é livro aqui. fantástico. Eu já li esse livro. Massa. É muito bom, gente. Gente, por Só que favor, leiam esse livro. Só que agora começa... Se você ainda... Tem um detalhe desse livro que eu acho que é muito maneiro, porque as pessoas elas vão ler esse livro como se ele fosse um livro, tipo assim, para aprender teoria. Só que ele é um livro total de muita instrução. Então, se tu não estiver dominando um pouco do livro, dá ruim. Tipo, tu não vai entender nada. Falar, ah, nossa, aí não funciona. Mas esse livro é muito massa, muito massa. Só que é o seguinte, daí você começa a ler esse livro animado, e daí tem um momento que ele diz assim, meu, professores, para você fazer essa aprendizagem em pares, o aluno precisa estudar o conteúdo antes. Eu olhei para isso aqui e falei assim, velho, não vai dar certo, cara. Porque eu dou uma incrível aula de física e de matemática, faço exercícios com os alunos em sala, deixo tarefa para casa. Eles raramente fazem aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Ou seja, eles não fazem o depois. Você acha que eles vão fazer antes? E daí quando eu comecei a fuçar o que era esse fazer antes, veja uma coisa. Daí eu descobri que o fazer antes era sala de aula invertida. Sala de aula invertida. E agora é o seguinte, agora eu preciso contar uma coisa para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que eu vou causar uma certa inveja em quem está nos assistindo, até em você, Bernardo. Porque, veja, eu tive a honra de fazer curso, com os criadores, com o John Bergman e com o Aaron Sams. E aí, ó, eu tenho autógrafo dos dois no livro, morro de inveja, certo? E daí é o seguinte, daí eu pude ouvir deles como que você prepara uma sala de aula invertida. Porque não é assim, não é você chegar na sala de aula e dizer assim, galera, para a próxima aula eu quero que você leia esse artigo e faça essa leitura do livro. Não é assim, entendeu? Então o professor ele tem que criar um pacote de materiais que contemple leitura, que contemple uma gamificação, que contemple uma charge, que contemple fuçar o livro, slides, assistir um filme, ouvir um podcast. Isso dá trabalho para o professor, certo? Mas é o seguinte, quando você quer fazer uma aula no estilo sala de aula invertida de verdade, você precisa, porque eu chamo de estante de materiais. Porque quando você entrega várias mídias, vários formatos diferentes de um mesmo conteúdo para os alunos, você conseguirá, numa mesma sala de aula, atingir mais alunos. Porque, por exemplo, pode ser que na minha sala de aula tenha o Bernardo que goste mais de assistir um vídeo e ouvir um podcast. Mas daí tem a Joana, que ela gosta mais de ler e fazer resumo. Daí tem não sei quem que gosta disso, daquilo, ou seja, na hora do vamos ver em sala de aula, você tem mais gente que fez alguma coisa do que alguns que leram artigo, certo? Artigos são importantes, sim, mas isso de forma seguida não atrai, não engaja, certo? E daí é o seguinte, daí a gente vai fuçar. Daí tem um outro livro do John Bergman que fala, ó, aprendizagem invertida para resolver o problema da tarefa de casa. Ou seja, os meus alunos começaram a fazer mais coisas antes da aula do que depois da aula. Isso é doido, gente. Isso é doido, certo? E isso, na minha vida, meus queridos amigos, foi tão impactante que no ano passado eu fui convidado para ser coautor de um livro que faz um questionamento. O futuro alcançou a escola? E o capítulo desse livro, que eu tive a honra de ser convidado aí pela Zoom e pela Editora do Brasil, é assim, ó. Flip the Classroom, uma metodologia ativa de aprendizagem, ou seja, eu escrevi um capítulo bem massa sobre um passo a passo de como o professor pode usar a sala de aula invertida com êxito. Só que é o seguinte, sala de aula invertida hoje, ela serve como um pilar, como base para diversas outras metodologias. Ou seja, é você tentar fazer o seu aluno fazer um pré-aula, um durante-aula e um depois-aula show de bola. Só que a sala de aula invertida, ela permite você fazer um momento aula com o aluno, presencial, físico ou remotamente, de maneira que você pode aproveitar muito mais aquilo. E não ficar explicando coisas que o aluno pode descobrir por conta. Ou seja, eu consegui aproveitar muito mais o momento presencial com os meus alunos. E daí, por causa disso, por causa disso, Bernardo, por causa disso, daí eu vi um motivo para embarcar uma tecnologia. Ou seja,
a tecnologia não era a aula em si, era uma ferramenta que me permitia coletar dados, interagir com os alunos, etc, etc. E daí é o seguinte, só para finalizar, antes de você me provocar e ver se tem alguma coisa aí na galera. Isso é tão incrível que faz a gente mudar o jeitão de dar aula sem você perceber. Porque chega um momento que você começa a fazer isso automaticamente. No início dava muito trabalho, mas depois isso fica automático. Você não consegue mais se desprender desses novos métodos porque você percebe que o aluno está afim, que ele está querendo mais. E daí tem uma coisa que às vezes eu fico assim meio encucado, que é o seguinte. Às vezes eu vejo em sites de instituições ou nas redes sociais uma propaganda do tipo: hoje nós usamos esse aplicativo na aula tal. Daí faz lá um banner no site da escola: matricule-se aqui porque nós somos inovadores. Eu tenho uma vontade de perguntar, meu irmão, qual foi a fundamentação, qual é a metodologia que você usou e que justifica você ter usado essa ferramenta, essa tecnologia, esse game, esse aplicativo, essa plataforma? Porque eu sou muito questionador em relação a isso. Porque a gente tem sim que fazer uma efervescência tecnológica, mas tudo tem a sua medida e tem que ter base científica, tem que ter fundamentação, porque nós temos esse compromisso. Exatamente, entendeu? Tem que ser uma ferramenta, tem que ser o meio, não o fim. Exatamente. Show de bola, eu vou fazer uma coisa que eu gosto e que me deu aqui ideia, né? Do seguinte, a Gabi ou o Gui, eles fazem parte do nosso time de marketing, eles estão aqui. Gabi e Gui, eu tenho um desafio para vocês. Até o final da live faltam aproximadamente 37 minutos. Cria pra gente, muito simples, tá? Um formuláriozinho, o nome e o telefone da pessoa, né? Que a gente vai fazer o seguinte, Mota. A gente vai sortear um livro teu, e aí o que vai funcionar? Ó, vai ser assim, ó, Jovem Gênesis, a gente vai comprar um livro pra tu, aí tu vai assinar, autografar pra pessoa, e a gente vai enviar pra essa pessoa por Sedex, sei lá, a gente vai dar um jeito de enviar essa parada, beleza? Gabi e Gui, se virem esse formulário aí, 30 minutos dá pra vocês poderem seguir, aí vocês botem lá o formulário que a gente indica a galera o link no final, beleza? Então fica tudo tranquilo, gente, vai ter o sorteio do livro. Esse livro vou fazer o seguinte, eu vou mandar 2 livros, um de presente para Jovem Gênios e um para o sorteado daqui hoje, certo? Gostei, que daí é o seguinte, ganhei o livro. Daí vocês ganham um livro do professor Mota aí para o ecossistema de vocês, o outro vai ser sorteado, vai com um salve, um abraço do professor Mota e tá feito, da minha parte tá tudo certo. É isso, então show de bola. E cara, vamos nesse caminho, acho que já valeu a live esses 20 minutos inicial, coisa boa. Vamos com fé. Vamos com fé. Tá. Primeiro, eu tenho várias perguntas para poder te fazer. Eu quero entender um pouquinho como é que foi a experiência, é uma curiosidade muito minha, tá? Gente, todo mundo que tiver pergunta, ó, a live vai ficar gravada, essa foi uma pergunta que fizeram, vai ficar gravada, a gente vai botar também no YouTube, fiquem tranquilos. Segunda coisa, tem alguma dúvida? Põe aqui que eu tô olhando, a gente tá lendo, e a gente tira as dúvidas aqui no final, vai ter um tempinho no final, tá? O que eu queria falar, para te perguntar, cara? Eu conheci alguns lugares, né, algumas metodologias, tive essa oportunidade porque eu fiz o programa Ciência Sem Fronteiras, então fui em alguns lugares, conheci algumas metodologias. No fim do dia não teve nada absurdo extraterrestre, é só a galera pensando de uma maneira diferente. Eu queria entender e tenho muita vontade para ver como o Vale do Silício está desmontando ali a questão da aprendizagem. E aí eu queria que tu mostrasse, tipo, tu falasse um pouquinho, contasse um pouco da tua ideia ali, das viagens educacionais, pai e tudo mais. E o que foi mais surpreendente para você? Fala para mim, divide com a galera. Vamos lá, show de bola. Muito massa a gente falar nisso, porque no último 1 ano e meio eu fui 5 vezes lá para o Vale do Silício e realmente é um lugar assim muito inspirador. Só que eu quero que a galera entenda o seguinte: o Vale do Silício é um lugar que fica num local especial da Califórnia, só isso já é mágico. E fica nos Estados Unidos, que é um país que a gente sabe que é muito desenvolvido, certo? E ali, no Vale do Silício, que é uma região que contempla aproximadamente umas 22 cidades, né, ao redor da Baía de São Francisco. Então ali, há um bom tempo, no tempo da Corrida do Ouro, empresas gigantescas começaram a nascer e, acelerado por diversos fatores, trocentas empresas de tecnologia estão instaladas lá,
e muitas outras, inclusive de educação, né? Lá tem a Universidade de Stanford, que é extraordinária, a Universidade de Santa Clara, a Universidade de Berkeley. E daí é o seguinte, quando você chega lá no Vale do Silício, como em todo lugar do mundo, não tem só coisas extraordinárias acontecendo. Tem também instituições, entre aspas, normais. Mas é evidente que a gente vai atrás de alguns cases de sucesso. E eu vou citar 2 para vocês. 3. Primeiro, eu conhecia a Escola 42, que é uma escola assim fora do normal, a 42 School, porque é o seguinte, é uma escola sem professores, entendeu? É evidente que é uma escola de programação. Total exatamente. peer-to-peer learning, é muito massa. É uma escola de programação, onde os alunos que se matriculam lá, eles não entram de cara, porque tem um processo seletivo. Empresas do Vale do Silício bancam para que algumas pessoas estudem lá, só que se você for admitido, você não tem professor. Inclusive, o lema da escola é o seguinte, se você tiver alguma dúvida, pergunte ao Google. Se a sua dúvida persistir, pergunte para um colega. E cadê o professor? Não tem. Ou seja, é peer-to-peer mediado por tecnologia, na lata. Não tem professores e tem fila de espera para você poder ser admitido no Vale do Silício, ou na França, ou nos outros 17 lugares do mundo que a escola existe. Então tem isso é uma disrupção. Exatamente. Isso é uma disrupção total, entendeu? Agora vamos lá. Também visitei a Palo Alto High School, que é uma escola de ensino médio, high school. O visual da escola não é surpreendente, ou seja, uma escola, entre aspas, no padrão de uma escola norte-americana, só que lá os alunos trabalham por projetos, entendeu? Projetos de artes, projetos de ciência, tudo por projeto. É Project-Based Learning na veia, assim como eu visitei em São Francisco a Bright Works School. É uma escola que foi fundada por alguns professores, mas o insight, só escutem o que eu vou contar para vocês. O insight do professor que ajudou a desenhar esse projeto da Bright Works School foi o seguinte, ele teve a ideia, num final de semana, de chamar alguns amigos da filha para acamparem no quintal de casa. E daí ele pensou assim, como é que eu vou entreter toda essa galera no quintal da minha casa? E no fundo do terreno passava um riachinho. Daí ele fez o seguinte, ele foi num materiais de construção, comprou tábua, parafuso, prego, um monte de coisa lá e pensou assim, eu vou surpreender esses amigos da minha filha aí, tudo criança, certo? De crianças para pré-adolescentes. Vou surpreender eles, já que eles vão acampar aqui no terreno, eu vou propor para que no sábado de manhã, e durante o sábado, o dia todo, a gente construa uma pontezinha para atravessar esse riacho. Beleza. O que aconteceu? Na hora que ele propôs isso, na noite anterior, a galera já ficou tudo agitada, não sei o que e tal. Eles já tinham construído a ponte antes do almoço de sábado. Ele falou assim, mas como é que pode isso, cara? Ele teve uma outra ideia, é o seguinte, já que sobrou um monte de tábua, porque eu exagerei no projeto, então agora é o seguinte, galera, que tal a gente fazer um trechinho de uma montanha russa, já que o terreno é um pouco em declive, que tal a gente construir uma espécie de um trilho de uma montanha russa, a gente improvisa um carrinho para a gente descer, ou seja, no final desse dia de sábado, esse pequeno trecho de montanha russa já estava construído, e ele percebeu até os alunos trocando algumas ideias sobre ciências em cima daquilo. Daí ele teve esse insight que foi o seguinte, construir uma escola por projetos, ou seja, eles fazem os alunos colocarem a mão na massa nas diversas áreas do conhecimento, mas não tem esse currículo formal, e quando os alunos começam a questionar ou a fazer as descobertas, daí o professor entra com a matemática, com a história, com o material da química, com a física embarcada, com a localização geográfica, agora eu preciso fazer um relatório, então, como é que fica o texto disso numa linguagem adequada, ou seja, você entra nessa escola, você fica doido daquela vontade de voltar no tempo para você estudar ali, certo? E outra, é evidente que a Universidade de Stanford ela é extraordinária, a história da universidade, e você estar naquele lugar é algo mágico, mas uma instituição que me chamou muita atenção foi a Universidade de Berkeley e a Universidade de Santa Clara. E duas têm algo muito parecido na construção de como as coisas funcionam. Na Universidade de Santa Clara, que é uma universidade que tem muito forte a parte de engenharia, ciências, tudo mais, e negócios também, nós fomos recebidos por uma única aluna brasileira que estudava engenharia elétrica. O nome dela é Rafaela, ela nos recebeu super bem lá, inclusive ela se encantou por saber que brasileiros estavam visitando, porque fazia tempo que não ia brasileiro lá. E daí a gente ouviu da boca dela, como aluna, a história da universidade,
E nós, todos os professores, nós começamos a bombardear ela de pergunta, né? Para nos contar como que era um dia de aula, como é ser aluno de engenharia numa instituição no Vale do Silício. E ela começou dizendo o seguinte, meus queridos amigos, ela disse assim, bom, a gente tem aula de segunda a sexta pela manhã, e as aulas acontecem da seguinte forma. Se a aula for das 8 ao meio-dia, na primeira hora, o professor explica muito o conteúdo que ele já deixou tudo previamente no nosso portal. Ele deixa muitas coisas de conteúdo lá e a gente explora como quiser. Mas eu não posso ousar vir para uma aula que o professor vai explicar aquilo sem ter fuçado nisso antes, nem que seja um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir entender o que ele está falando. E ainda, professor, durante essa 1 hora de explicação, o professor não gosta muito de ser interrompido. Quando ela falou isso, a gente ficou com a pulga atrás da orelha. Daí a gente diz assim, tá, mas você tem aula das 8 ao meio-dia. O professor explica durante 1 hora e você disse que ele não quer ser interrompido. O que acontece depois das 9 ao meio-dia? Aí é que tá, professor. Ele pega todos nós na mão e nós vamos para uma espécie de Fab Lab, um laboratório maker. E daí, individualmente, ou com um colega, ou num time de trabalho, nós temos que entregar algo ao final dessas 3 horas que tem a ver com o conteúdo que eu estudei, que ele explicou. E daí, nesse momento, é que ele fica passando entre nós para que nós possamos tirar dúvidas. E o que que tem nesse Fab Lab? Tem impressora 3D, tem muitos computadores, tem cortadora laser, tem máquina de costura, tem prego, martelo, tábua, um monte de coisa, cara, entendeu? E daí é o seguinte, ao final da aula tem que ter essa entrega, os alunos têm que produzir algo que represente aquele conteúdo daquele dia. E ainda, depois da aula, se o aluno tem dúvida, ele pode acessar o portal específico desse professor para marcar 1 hora de mentoria individual ou em dupla com o professor, para poder tirar dúvida se ele não entendeu o conteúdo que foi postado, se ele não entendeu a explicação, se ele não entendeu... e toda aula é assim, entendeu? E lá, nesse campus, ele é maravilhoso, e um monte de banners, assim, que ali eles realmente têm um mindset de inovação, que ali as coisas acontecem e tudo mais. Então, isso me surpreendeu muito, de ouvir uma aluna falando com naturalidade, algo que acontece de forma corriqueira, com tudo isso misturado, ou seja, tem uma metodologia por trás, tem espaço, lugar e tecnologia, nós estamos falando de um lugar muito específico, né? Ou seja, aqui no nosso país, nós estamos muito distantes de que isso seja normal, É né? verdade. Só que é o seguinte, a hora que você vê uma aluna contando tudo isso, que não é o gerente de marketing da instituição, não é o coordenador do curso, não é um professor, que você ouve do aluno contando tudo isso com essa empolgação, com essa animação, você fica com aquela certa inveja boa de querer isso para os alunos aqui no nosso país, entendeu? E se nós pararmos para pensar, Bernardo, não é tão complicado você fazer isso, entendeu? Cara. Olha só, você comentou de 3 exemplos. Nos 3, a tecnologia é o meio. Dos 3, você falou de metodologia. Na Ecole 42 lá, você está falando que, cara, olha, a gente mudou, ressignificou, a gente está colocando o aprendizado em duplas, né, o peer-to-peer, numa troca entre os alunos. E é fantástico, tem aberto o processo. No Rio de Janeiro, agora, eles montaram para poder atuar com as crianças de região carente e tudo mais aqui no Porto Maravilha. Né? A gente tem a aprendizagem baseada em projeto, que você comentou, e o último, que mostra muito maker, só que em nenhum momento o que te deixou entusiasmado. Aprendizagem baseada em projetos. Esse livro aqui é massa, cara. Massa. Outro nível. E aí, o que é interessante? O que é interessante? A gente veio falar aqui de tecnologia, mas a gente não pode deixar de falar da tecnologia de uma forma isolada. Por quê? Quando você fala, por exemplo, da aula invertida que você estava comentando, que você fez lá com seus alunos, é um pacote, cara. Se tu chegar pro teu aluno e falar, gente, olha, eu mandei para vocês isso para você poder estudar em casa. Não vai ser atrativo para ele poder fazer e você vai se frustrar. Entendeu? Então, assim, é um pacote. Tem que ser gamificado, tem que a maneira como você comunica. E a gente, cara, eu iria além. O professor, além de mágico,
né, nesse movimento que você comentou, tem uma coisa que é comum em todos nós, professores. Nós somos artistas, cara. Tu tem tua individualidade. Não adianta eu vir e falar, olha, eu vou dar uma aula no padrão do Mota. Não, não funciona. A nossa brincadeira é diferente, a linguagem é diferente. E que quando a gente traz a tecnologia com a metodologia, tendo uma gestão de aprendizagem, e aí, Mota, eu estava conversando, por exemplo, no final de semana com a minha mãe, ela é professora, né? E aí, juntou logo no dia que eu tinha visto uma notícia que 60% dos alunos do estado do Rio tinham acesso à educação durante esse tempo, e 40% não. E aí ela virou para mim e falou assim, cara, só que assim, eu tô dando aula para fantasma. Ela falou para mim, por quê? Eles não entram lá no espaço, eles não entram, eles não se sentem motivados e tudo mais. Ela comentando. E aí, qual é o ponto, né? O que eu falei para ela é muito simples. A gente não consegue deixar o nosso aluno ser autônomo do processo de aprendizagem. Isso aí é totalmente a maior balela teórica que existe da educação, estamos com aprendizado. Não, porque aqui o meu aluno ele é autônomo do aprendizado dele. Cara, esquece. Eu não conheço raríssimas escolas que o aluno é autônomo do aprendizado. E essa mentira, né, tá cada vez mais à tona. Porque o cara chega, tu marca com ele, o que tu falou naquela aula espetacular na semana passada, 2 dias depois, ele já esqueceu. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer equação. Ele aprendeu a fazer passo, ele foi adestrado. Então isso não funciona. E ainda bem que está começando a olhar e ver que não funciona, né? E aí, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Já que tu trouxe o panorama do Vale do Silício e tudo mais, pá. Eu tenho certeza mesmo você perguntando, daí eu quero, mesmo você fazendo a próxima pergunta, eu ainda quero complementar a anterior, tá bom? Tá, tu complementa. O que eu queria só fazer, e tu já emenda nas duas, que é o seguinte. Eu vi que você lançou lá na Moonshot e tudo mais, um curso pra galera de ensino remoto, né? Então, pô, cara, olha, tomou uma sarrafada aí, a gente tem que começar agora a fazer educação digital. Como que a gente vai fazer isso? E aí você fez ali o curso. Aí eu fui olhar a ementa do curso, achei hiper legal. E aí eu olhei, eu li, e eu fiquei muito curioso, né? Muito pelas tecnologias que vocês adotaram dentro do curso. Que não eram, tipo assim, todo mundo... E aí é legal, né? Porque aí você fala assim, pô, eles vão vir com a tecnologia extraterrestre. Cara, não tem nada de tecnologia extraterrestre. É simplão, é só metodologia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você recomenda para a galera que está nessa fase transacional, que tentou replicar ali o modelo tradicional da sala de aula, do ensinar 50 minutos falando aqui para o meu aluno. O que ele pode fazer diferente usando tecnologia? Então, show. Complementa e responde essa pergunta para a gente. Massa. Porque eu quero deixar bem claro aqui, por mais que eu tenha falado esses cases lá do Vale do Silício, que são incríveis, qualquer um de vocês que estivesse comigo lá, e a gente faz pelo menos umas 3 imersões por ano, isso não é um sonho impossível, né? A gente tem uma iniciativa, uma startup chamada siliconvalley.com.br, a gente faz imersões para o Vale do Silício, Israel, China e Finlândia, entendeu? Então a gente pode tornar esse sonho possível. Mas mesmo a gente se encantando com tudo lá, a gente sabe, Bernardo, que não tem como fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Mas tem como você se inspirar e você voltar e tentar fazer algo na sua escola, no seu ambiente, com os seus alunos. E quando a gente fala tecnologia, não necessariamente tem que ser algo digital que tenha a ver com smartphone, com tablet ou notebook. Tem muita coisa massa que você pode levar para a sala de aula. Inclusive, aqui há pouco alguém deu uma cutucada sobre o Design Thinking na aprendizagem. Design Thinking eu posso usar essa ferramenta, esse framework, como uma tecnologia poderosíssima para você desenhar muitas aulas e muitos projetos com os alunos em sala de aula, um teamwork, um hands-on, com empatia, com teste, com prototipagem, então é muito massa, entendeu? Então, quando a gente às vezes pronuncia esse termo tecnologia, isso não tem que ser sinônimo de smartphone. E também eu tenho o entendimento, isso para mim é muito claro, que não tem como fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem como a gente fazer um movimento diferente, certo? E o seguinte, deixa eu contar um pouco desse caos aí da Moonshot. Então eu tenho 2 amigos, o professor Tomazinho e o professor Marlon, a gente há tempos deu muito tempo aula junto, a gente tem ideais e propósitos assim que são muito aderentes à educação. Eu e o Tomazinho, nós já tínhamos esse projeto do Moonshot desde o ano passado, que é um projeto de formação de professores. O Marlon viajou conosco para o Vale do Silício agora em fevereiro, acabou também entrando nesse projeto. E o seguinte,
mês de março, metade de março, todo mundo recebeu o recado, bora fechar as escolas. O mês de março ficou meio nebuloso, e no mês de abril começaram algumas demandas sobre como é que os professores agora vão dar essas aulas de forma remota, síncrona ou assíncrona, o que pode, o que não pode fazer, ou seja, virou uma doideira. Todo mundo que está nos assistindo passou por isso, entendeu? E daí a gente percebeu, individualmente, nós três individualmente, a gente percebeu assim, entre aspas, uma carência dos professores saberem um caminho, uma trilha certa, que recurso usar, o que eu posso fazer. Porque o maior erro, Bernardo, de um professor hoje, no momento que ele está online com o seu aluno, é tentar reproduzir a aula que ele dá fisicamente com os alunos. Não tem como, cara. Eu até fico zapeando, às vezes, no YouTube, em alguns lugares, eu vejo o professor, é evidente que ele está querendo acertar, porque ele também é cobrado que ele tem que realizar esse momento e tudo mais. Mas é o seguinte, eu vejo o professor se sacrificando com um quadro improvisado aqui, um flip chart, olhando, escrevendo para que o aluno... Não tem como, cara. E também o professor não pode fazer uma aula de passação de slide, com a voz dele por trás, ou a miniatura dele no cantinho da tela, e o aluno louco ali, não. Então a gente percebeu assim, eu, o Marlon e o Tomazinho, nós resolvemos, de coração, fazer essa espécie de curso online, ao vivo, grátis, para quem quisesse, tanto é que foi pelo YouTube, na semana de 11 a 15 de março. E a segunda semana, ou seja, a parte 2 desse curso, ocorrerá do dia 1º ao dia 5 de junho. Quem tiver com a gente aqui é só colocar aí no navegador da internet moonshotedu.com.br, se inscrever e compartilhar, certo? Ou seja, nós vamos fazer uma segunda semana de efervescência. Só que nós tínhamos que fazer o seguinte, bom, a gente tem que entregar um pouquinho de fundamentação, fazer uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo, e a gente tem que fazer uma trilha de maneira que os professores possam acompanhar a gente aqui. Então, o que aconteceu naquela primeira trilha? Nós, de tecnologia, falamos do Google Formulários, o Google Forms, que é possível parametrizar de um jeito bem bacana, até para que o Google corrija uma atividade ou uma avaliação. Falamos do Socrative, que é uma plataforma de interação e que pode ser gamificação também. E Google Sites, que é como criar um site para que você tenha, de repente, um local de comunicação com o seu aluno. No primeiro dia foi fundamentação, no último dia a gente trouxe o convidado, que foi o Rossandro Klind, lá para falar um pouco do ser humano, do coração, do afeto, do carinho, que o professor também precisa, acima de tudo, ter isso. Tem que ser humano antes de qualquer coisa, né? E agora, para a próxima trilha, a gente vai falar de aprendizagem invertida, que nesse momento tem tudo a ver, só que daí eu preciso É o momento. Eu preciso ter esse local onde o professor possa se comunicar com os alunos previamente. A gente sabe que às vezes não tem escola que tem um AVA, que tem uma plataforma, então a gente vai indicar, de repente, ferramentas simples para que ele se comunique com o aluno, entendeu? A gente vai falar de gamificação, que eu sei que é a praia da Jovens Gênios, então a gente vai mostrar ferramentas gratuitas e que o professor pode fazer esse momento de interação, e também nós vamos falar de algumas metodologias, além do Flipped Class, vamos falar do Think, Pair, Share, pensar, unir e compartilhar, para que o professor possa usar isso no momento síncrono ou assíncrono com o aluno, e na sexta-feira tem sempre um convidado especial que vai estar conosco aí para fazer esse movimento. A gente pretende, Bernardo, até dezembro, uma vez por mês, fazer uma semana nessa pegada aí. O Marlon e o Tomazinho entendemos que é a nossa parcela de contribuição para os professores de todo o Brasil, entendeu? E como a gente sempre tem uma mentalidade fora da caixa, a gente gostaria, lá em dezembro, de ter atingido 1 milhão de professores nesse nosso curso, entendeu? Se vocês acessarem hoje as 5 aulas, lá tem outros momentos, mas as 5 aulas da Moonshot, hoje tem mais de 80 mil visualizações, entendeu? Em todos os dias do curso, a gente tinha, em média, 3 mil professores ali ao vivo com a gente, entendeu? Então é muito massa. Então, professores, vocês que estão aqui nessa live com a gente aí, que eu estou muito grato por isso, se inscrevam no curso, divulga, compartilha e tudo mais, porque é um movimento que está massa para nós, tem sido muito gratificante, cara. Gente de todo o país dizendo assim, professores, vocês apareceram num momento que a gente estava perdido, precisando disso, e agora a gente nem acredita que está rolando esse movimento, e professores de escola privada, de escola pública, agradecendo e tudo mais, porque também a gente não pode se iludir e pensar que só por ser instituição privada está tudo lindo, maravilhoso. Não, tem dores para todo mundo em todos os cantos, entendeu? Então a gente quer assim de uma forma leve, de uma forma não engessada,
procurar trocar essas ideias com professores para que eles saiam fortalecidos nesse curso, sabe? Então a intenção é essa, é um propósito nobre, a gente está fazendo isso de coração aí pela educação do nosso país, sabe? É o mesmo caminho que a gente, quando percebeu isso da Jovem Gênero, a gente falou, cara, a gente precisa colocar nossas plataformas gratuitas, a gente precisa começar a trazer live, falar sobre várias coisas para ajudar. É o mínimo, cara. É o mínimo que a gente consegue fazer, sabe? E aí, Mota, vamos agora mais para a parte das perguntas ali que a galera comentou. Bora. Inclusive, quero fazer só um parênteses. A galera perguntou como se escreve. Então, de novo, fala o nome, fala o site. moonshotedu.com.br. O pessoal aí do back-office de vocês podia colocar uma mensagenzinha aqui. Moonshot, a Isabel botou. moonshotedu.com.br. Tranquilo. Tá, e outra coisa, quero já me disponibilizar, se tu quiser aí, a gente tá junto, posso vir contigo aí, entregar lá a plataforma da Jovem Gente pra galera testar. Conta Massa. comigo. Cara, eu selecionei duas perguntas aqui que eu acho que fazem muito sentido, que a galera foi colocando aqui, aí eu vi duas que eu acho que dá pano pra manga. Antes uma dela, tem um deles perguntar ali, olha, mas tem muitos professores que, teve uma pergunta aqui, né? Tem muitos professores que tem que sair muito da zona de conforto nesse momento agora, porque o cara tá meio, tipo, atrasado, pô, não tava dando muita atenção para isso e tudo mais. E aí, nesse movimento, eu queria trazer uma frase que eu li essa semana do Karnal, que ele diz o seguinte, cara, que esforço é igual tomar banho. Se tu toma banho hoje, tu tá limpo. Se tu se esforça hoje, tu consegue alcançar o que você quer. Amanhã, se tu não toma banho, tu vai ficar sujo. Se tu não se esforça amanhã, nada adianta. Então, cara, não pensa no que você tem que fazer ao longo dos 6 meses, do que você tem que mudar agora. Pensa no dia de hoje. Hoje eu vou aprender um pouco mais sobre gamificação. E aí eu vou olhar, vou testar, vou jogar ali. E aí o momento é lindo, cara, porque tá meio descompromissado, sabe? Então tu pode errar com teus alunos, tá meio nessa parada aí, tipo assim, pô, meio que, cara, a gente entre no ter nada e ter alguma coisa tentando acertar, é melhor ter eu tentando acertar. Então, cara, erra. Pô, pensa, cara, eu vou testar isso com a 1003, vou testar isso aqui com a 1001, vou testar isso, entendeu? Vai nesse caminho, porque esse é o caminho, né, do testar. A inovação precisa disso. E aí, as duas perguntas que eu fiz, a primeira delas é muito nesse movimento do sócio emocional. E aí perguntaram aqui, né, se você, qual a tua visão, Mota, né? E se você conhece alguma tecnologia para poder ajudar a olhar tanto para o sócio emocional do professor, tanto para o sócio emocional do aluno. Essa é a pergunta da galera. Veja, quando a gente coloca ingrediente tecnológico para poder fazer gente entender como que lida com gente, é um processo que não é imediato, entendeu? É perigoso. Então eu sou muito fã de algumas metodologias onde a gente percebe que você consegue promover essa pegada de desenvolver competências socioemocionais. Competências para demandas futuras do mundo do trabalho, arrisco dizer, certo? Porque não tem como você se formar sem saber lidar com gente. Então é o seguinte, tem algumas metodologias que eu gosto demais e que a gente percebe assim claramente isso acontecendo. Uma delas é o Team-Based Learning, aprendizagem baseada em times. Tem algumas nuances do PBL, mas não é PBL. Tem nuances de Project-Based Learning, mas também não é. Porque o Team-Based Learning você consegue aplicar, por exemplo, durante uma aula, talvez, se você fizer isso de forma bem planejada, ou que começa nessa aula e termina na próxima. Ou seja, você cria comunidades de aprendizagem no ambiente colaborativo. Então eu gosto demais de você trabalhar com alunos o Team-Based Learning, aprendizagem baseada em times, do professor Larry McKilsen. Isso aí é um projeto junto com a PricewaterhouseCoopers e a Duke Corporate Education, então é um projeto muito consistente, é muito massa, sabe? Quando você se apropria das ideias disso aí, e é muito legal fazer isso. Gosto demais de trabalhar Design Thinking para promover esse espírito de time mesmo. Não é nem bando, nem grupo, nem equipe, é time das pessoas compromissadas, para que você chegue num propósito, que naquele algo que precisa ser prototipado, só que antes disso teve milhares de coisas que aconteceram, aquele MVP, aquele mínimo produto viável ou entregável na sala de aula, ele começa a ser relevante porque teve toda uma história antes dele. Só que para você desenvolver
um design thinking bem bacana, é necessário o primeiro passo dele, que é um mapa de empatia, o Empathy Map. É E é quando o mais você... importante de todos, que a galera ignora. Já vai pensar logo Exatamente. na solução. Quando É, tu pensa no mapa de empatia, tu pensa na dor, né? exatamente. Então é o seguinte, só que em sala de aula com os alunos é massa, até para você ajudá-los a criar quem é a persona daquela sala. Ou seja, o que, que a galera da sala vê, fala, faz, quais são as dores, os ganhos. Ou seja, você começa a fazer os alunos se enxergarem, cara. E daí é muito massa porque, veja, quando você consegue criar essa espécie de avatar, essa persona com o mapa de empatia, eu também estou contemplando, de uma forma muito natural, Bernardo, a BNCC. Porque lá na BNCC, uma das 10 competências gerais é empatia e cooperação. Ou seja, você talvez não tenha colocado no seu plano de aula isso escrito, mas está lá contemplado numa atividade como essa. E depois você vai na ideação, no alvo, no protótipo, no teste. Tem muito erro, mas a gente pode aprender com o erro e tudo mais. Então, eu também gosto muito do design thinking. Junto com o mapa de empatia, sendo bem feitinho. E eu quero que os professores entendam o seguinte: esse entregável pode ser a equação que precisa ser resolvida, a reação química que tem que ser balanceada, a redação que precisa ser escrita no modelo Enem, qualquer coisa que é um entregável da sua aula, entendeu? Só que você usa uma estrutura diferente, que não é você ir lá no quadro fazer 3 modelos diferentes e pedir para os alunos fazerem 5, entendeu? Você foge do padrão. Porque é o seguinte, Bernardo, muitas vezes eu resolvia para os meus alunos 10 exercícios. E talvez eles entendiam 3. Numa aula nesse estilo, eu não resolvia mais 10 exercícios. Nós resolvíamos 5. E eles entendiam os 5. Então, o que é melhor? Eu ficar me matando no quadro, resolvendo coisas para eles não entenderem? Ou eles descobrirem por conta o refrão da aula e aquilo fazer sentido? Então, isso é muito massa, entendeu? E outro framework que a gente usa, que eu gosto muito de usar, é o Moonshot Learning Innovation, que é como se você tentasse condensar o sprint do Google, o Google Sprint, que tem que acontecer em 5 dias da semana. A gente faz um mini sprint em sala de aula com 4 pontos apenas, que tem a ver um pouco com design thinking e tudo mais, só que daí você vai atrás da meta SMART, né? Dos objetivos realmente, daquilo se fez sentido, se é temporal, se é tangível, e a gente vai atrás da meta SMART dentro daquele conteúdo. Então, imagine um cenário, porque hoje assim minha cabeça fica efervescendo, porque quando eu estou preparando, por exemplo, uma aula para pós-graduação, que de vez em quando me convidam para fazer algumas interferências em pós-graduação, e também quando eu sou chamado para fazer cursos nas escolas, workshops, cada vez que eu sento preparar, minha cabeça fica fervendo, porque depois que você, entre aspas, domina um pouquinho várias metodologias, você não consegue mais ficar separando, você quer juntar tudo para que a coisa ferva, entendeu? Então, isso que é muito doido, então é muito massa, né? Essa espécie dos professores quererem se apropriar desses novos conteúdos, tentarem fazer isso em sala de aula. Os professores que fizeram essa pergunta assim, Mota, como que a gente desenvolve competências socioemocionais? Isso vai acontecer automaticamente. Automaticamente, porque vocês verão os alunos mais ativos. É consequência, entendeu? Então é muito massa. É experimentar para ver. E o dia que você, professor, sentir o que eu estou falando, você vai lembrar dessa conversa. Nunca mais volta ao antes. Não, então, e é interessante, né? Porque a BNCC, ela traz uma proposta que não é de avaliação da habilidade social, né? Falar assim, olha, o Mota, ele é muito líder. Você não quer saber disso, né? O Mota é de 0 a 10, quanto que ele tem empatia, o quanto que ele tem de tal característica, né? Tipo, o Mota de 0 a 10 é criativo, não é essa a ideia. A ideia de trabalhar habilidades socioemocionais, ela vem dentro das ferramentas. Todos esses frameworks que o Mota comentou aqui, gente, você pode jogar no Google, mapa de empatia, cara, tem vídeos explicando como fazer, e é hiper simples, galera. Todos esses que ele comentou aqui, você consegue aplicar. Testa, faz uma vez. Faz um mapa de empatia da quarentena. Como que eles estão sentindo agora? Já é um massa pra caramba, vai ser fantástico. Massa, o resultado senhora. Que você vai ter. Sabe? Não show, vai ser lindo. Show de bola. Gente, infelizmente, a gente está nos últimos 5 minutos. Né? Infelizmente, a outra pergunta vai ficar para a próxima vez. Gostei muito desse papo.
Mota. Vamos fazer parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Vamos nessa. Fazer uma série de Netflix. Mota e Jovem Gênios. Eu gosto. Gente, vamos lá. Ó. Informações importantes. O link do sorteio do livro do Mota, que a gente inventou essa moda ao vivo, já está na nossa bio. Tá? Então tem lá o linkzinho da bio. O que tem na bio também do Mota e da Jovem Gênios? Tá? Tanto a viagem lá para o Silicon Valley, tanto as lives, né, o curso que ele botou de ensino remoto, tudo isso tá lá, que eu já cliquei, eu já vi, tá mesmo, já tá lá. É só você entrar no professor.mota com 2 T's, não é isso, Mota? Tô direitinho? Isso aí. O que você falou? Repita. Professor.mota com 2 T's, @professor.mota com 2 T's, não é isso? Vai ter isso lá aí. o link. Tu se inscreve para poder fazer a série de vídeos lá, né, o curso, que eu vou participar também, eu vou dar uma espionada, tá? Eu vou lá para poder aprender contigo, pô. É essa a ideia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E, além disso, galera, para quem não tá aqui e ainda não conhece o Jovem Gênios, a gente disponibilizou gratuito até o final do ano. Você, professor, pode usar a nossa plataforma. Ela é do Fundamental 2. Então, professores do Fundamental 2, de português, matemática, geografia, história e ciências, podem usar gratuitamente a nossa plataforma adaptativa e gamificada. Tem um link lá na bio. E, além disso, a gente tem uma coisa muito legal, Mota, que a gente está fazendo agora, que é o seguinte, a gente tem um grupo no Telegram e no WhatsApp. Gente, show. Eu não imagino... Mota, eu não imagino que tá rolando aquele grupo do WhatsApp. Cara, a galera tá se ajudando num nível que tu não tem noção, cara. Eu, quando criei, eu jamais imaginei que ia ter 250 pessoas se chamando igual família. Se ajudando muito massa muito. Isso. Tipo, não tem uma dor que eles coloquem lá dentro que a gente não consiga se organizar e se ajudar. Então, entrem no grupo, que o grupo tá muito massa, tá? Gente, basicamente é isso. Mota. Show de bola. Quero mandar um abraço aqui para umas professoras aqui que a gente sempre que estão nos acompanhando. A Fernanda Mikuski, lá da Bahia, a professora... tem uma galera muito massa aqui, a Aline Fonseca, tem uma galera que a gente conhece, então gratidão de vocês estarem sempre presentes aí e fazendo esse movimento. Eu sei que vocês ajudam pra caramba e também são muito inovadores, então fica assim o meu abraço de gratidão por essa parceria sempre com esse povo maravilhoso aí, e é evidente que fica o meu abraço fraterno e carinhoso para todos vocês que nos acompanharam. A live ficou aí com todo o tempo com mais de 100 pessoas conosco, então muito massa, isso me deixa muito feliz, muito grato por isso, galera. Não, bom demais, bom demais. Eu tô me sentindo a Xuxa, todo final, né? Que, cara, tu quer mandar beijo pra quem? Aí eu vou mandar beijo pra minha mãe, meu pai, coisa boa. Quero mandar beijo também pra todo mundo que tá acompanhando aqui, que tá felizão. Todos os links, gente, estou na dúvida, quero o que vocês falaram. Tem nos 2 perfis do Instagram, no nosso perfil e no perfil do Mota. Só vocês clicarem. O link do sorteio, cara, não vai perder esse livro. Pelo amor de Deus. Já tá ali, ó. Tá lá, ó. Já até escreveu. O meu já tá até escrito. Só ir lá no link, escrever e botar os dados lá que a gente pediu pra vocês botarem pra gente poder fazer o sorteio. E aí eu prometo que eu vou gravar um vídeo. Vou fazer a auditoria do sorteio, hein, Bernardo? É isso, tá certo. Eu vou fazer um vídeo. Vou fazer o seguinte, olha que coisa boa, Mota. Veio essa ideia também aqui na minha cabeça. Eu vou fazer, tem 2 formas de fazer o sorteio. Pode ser o sorteio na parte 2 da nossa conversa aqui, tá? Ou a gente faz... Se era pra mandar um beijo para a Universidade Federal de Santa Maria, tá dado, porque eu já fui lá com os professores e a moçada lá sempre me recebe com carinho. FSM. Bom demais. Bom demais. Ó, calma, o formulário está dando bug. Gabi, o formulário não pode dar bug, Gabi. Pelo amor de Deus. Bota a galera lá para frente. Desbuga o formulário. Tem que mandar o link para visualização, não para edição. Deus o livre. Opa, dá ruim. Manda aí, Gabi, o link para visualização, não para edição. Calma, fica tranquilo, gente. Continua aí, que a gente vai botar ele para poder responder. Fica tranquilo. O link certo vai estar lá, tá? E aí, Mota, o sorteio. Eu vou fazer o sorteio aqui, pá. Não hoje, né? Não agora. Vou botar no nosso perfil aqui da Jovem Gênios e tudo mais, te marcando. E a gente já deixa um compromisso para o nosso próximo bate-papo. Fechado? Show. Maravilha. Massa. Tá bom? Gente, obrigadão a todos vocês aí. Cara.
Ó, e o link, fica tranquilo, a galera tá botando. Tá dando bug, tá dando bug. É assim mesmo. Eu pedi pra Gabi fazer em meia hora, pô. A chance da bang é boa. Mas é isso. Gente, obrigado. Show. Show de bola. Fiquem Valeu, bem, galera. tá? Obrigadão. Obrigado, Tamo junto. Tamo junto. Fui. Um abraço. Tudo bom. Massa. Valeu, meu querido. Valeu, Um abraço. galera.